Imagine descobrir que o maior super-herói da Terra, na verdade, é um alienígena que foi enviado para dominar o nosso planeta. Pois bem, é sobre esse personagem que vamos falar hoje, o Omni-Man, do quadrinho Invencível da Image Comics. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de um personagem que é bastante conhecido da Image Comics. Vamos falar do Omni-Man. Vamos falar sobre esse personagem que é o grande super-herói da Terra, mas que acabou se revelando ser, na verdade, um dominador, um conquistador enviado pelo planeta Viltrum. Mas antes de falar sobre o Omni-Man, eu gostaria de trazer uma novidade para vocês, porque nós estamos agora com o nosso clube de membros. Sim, o Telinerd agora vai ter o clube dos rochedos. Então, se você quiser ajudar o canal e ao mesmo tempo ter acesso a alguns benefícios que a gente vai trazer aqui, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro. Tá com um plano aí de R$ 2,99 por mês e todos os vídeos a gente vai falar a respeito dos membros. A gente vai trazer um mural aí com os membros, né? A gente já tem inclusive um membro no nosso canal, que é o Murilo Fontes. Agradeço demais por se tornar um membro, se tornar um integrante aí do Clube dos Rochedos. E a gente também traz outros benefícios, como por exemplo, prioridade na resposta nos comentários. A gente também tem a questão de fura-fila, né? Porque assim, eu faço muitos vídeos com as sugestões de vocês. Então, quem for membro, a pessoa que for membro e indicar um vídeo, esse vídeo vai ser feito em uma, no máximo 2 semanas. Só R$ 2,99 por mês, um valor bastante baixo. Então, se você quiser se tornar um membro aqui do nosso canal, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro. Bom, agora vamos falar do Omni-Man, a sua origem, poderes e habilidades. O Omni-Man vai fazer a sua estreia na revista do Invencível, número 1 de janeiro de 2003. Nola era um Viltrumita, nascido no planeta Viltrum, que era filho do Argal. O Argal, que era o líder dos Viltrumitas. Só que em um dado momento, o Argal acaba sendo morto por um traidor. E o Nolan, ele era muito pequeno nessa época, então ele não se lembrava de nada disso. Então ele não tinha muita recordação da sua família. E aí é curioso porque a herança, a origem dele acabou sendo ocultada para proteger ele dos inimigos Viltrumitas, de Viltrumitas que eram contra o Argal e que consequentemente iriam caçar e iam querer ali matar o Nolan. Os Viltrumitas acabaram se organizando no Império Viltrum, que seria liderado pelo Trag, depois que o Argal morreu. E aí o Nolan, ele resolveu se voluntariar para se tornar um dos conquistadores do Império Viltrum, né, de expandir os domínios desse império. Ele teve tanto sucesso que acabou liderando a sua própria unidade. Porém, em um dado momento, o vírus Scourge acabou infectando a população Viltrumita e acabou dizimando grande parte dos Viltrumitas. Consequentemente, a população do Império Viltrumita ficou reduzida para 50 pessoas. E aí o Império Viltrum, que dominava os outros planetas através da força e através de batalhas, eles decidiram enviar Viltrumitas para outros planetas, já que os Viltrumitas tinham uma longa expectativa de vida. E aí eles chegavam nesse planeta, eles se infiltravam na população local, eles aprendiam sobre os costumes e as tradições daquele povo e aprendiam principalmente sobre as suas defesas. E a conhecer as suas defesas, eles iam lá, destruíam suas defesas, né, matavam os seus super-heróis. E aí o Nolan, ele foi imbuído de dominar um planeta azul ali, chamado Terra. E aí ele veio aqui para cá com o objetivo justamente de transformar a Terra
numa colônia do Império Viltrumita. Na Terra, o Nolan acabou conhecendo o Cecil Stedman e, junto com o Cecil, ele acabou conhecendo mais sobre a cultura humana. Ele acabou adotando o sobrenome Grayson, né, para se tornar mais humano, então ele passou a ser o Nolan Grayson. E em um dado momento ele conheceu uma mulher chamada Deb, e aí ele decidiu formar uma família junto com a Deb. Cecil acabou transformando o Nolan no mais novo super-herói da Terra, o Omni-Man. E aí ele passou a defender o planeta Terra das mais terríveis ameaças. Ao mesmo tempo, o Nolan ele acabou se casando com a Deb e os dois tiveram um filho, né, que é o Mark Grayson. Com o passar do tempo, o Nolan foi enfrentando vários super-vilões que tentavam ou dominar ou destruir a Terra. E essas lutas fizeram com que ele tivesse contato com a equipe de super-heróis que protege a Terra, né, os Guardiões do Globo, né, a principal equipe de super-heróis do planeta Terra no mundo de Invencível. Então, apesar de ele não ter entrado nos Guardiões do Globo, ele ficou ali basicamente sendo um apoio, um suporte, dando uma ajuda ali para os Guardiões do Globo. E ele também conheceu o Art Rosenbaum, que é o estilista que acabou fazendo aí a sua roupa de super-herói. Uma coisa curiosa é que quando chegou na Terra, o Nolan contou pro Cecil, pro Art, pra Deb e para todas as pessoas que ele encontrava uma história falsa do porquê que ele tinha vindo para a Terra. Ele tinha dito que o planeta Viltrum, que o Império Viltrumita era um império pacífico que tinha como objetivo espalhar conhecimento ao redor do universo e que ele foi enviado justamente para estabelecer a amizade entre os Viltrumitas e os humanos. Em relação ao Mark, o Nolan ele contou para o Mark não apenas essa história, como também que no futuro o Mark teria superpoderes iguais aos do Nolan, né, iguais aos do Omni-Man. E aí, obviamente, o Mark ficou super empolgado para isso, ficou muito ansioso para que seus poderes viessem e em um dado momento esses poderes vieram. Então o Nolan apresentou o Art para o Mark. O Art ele acabou fazendo a roupa de Invencível do Mark. Né? Conta essa história aqui no vídeo onde eu falo sobre o Invencível. Dentre as várias missões que o Nolan cumpriu com o Mark, teve a destruição do Império Flaxan, né, que tentou invadir a Terra. O Nolan, inclusive, ele acabou sendo capturado pelos Flaxans, mas aí ele acabou destruindo todo o planeta dos Flaxans. Mas aí, depois de um tempo, vendo que o Mark tinha desenvolvido seus poderes, o Nolan decidiu colocar em sequência o seu plano. Ele atacou os Guardiões do Globo e eliminou todos os super-heróis dos Guardiões do Globo, inclusive o Imortal. E durante a luta entre os dois, o Imortal inclusive revelou que não gostava do Nolan e o Nolan revelou que o sentimento era recíproco. E aí no fim das contas os Guardiões do Globo foram eliminados pelo Omni-Man e aí agora a Terra estava completamente indefesa para o ataque dos Viltrumitas, porque os super-heróis que existiam até então não eram páreo para os integrantes do Império Viltrum, ainda mais com o Nolan junto com o Invencível. E aí o Nolan decidiu contar para o Mark toda a verdade, revelar para o Mark qual era o seu objetivo real na Terra, porém durante um tempo ele não conseguiu falar com o Mark, porque sempre o Mark tinha alguma outra coisa para fazer, alguma coisa que interrompia a confissão do Nolan. Até que em um dado momento, depois de derrotar um monstro, o Nolan é atacado pelo Imortal. É Imortal que, como o nome já diz, é imortal, então não tem como matar ele de maneira definitiva. E aí os dois lutaram, no que culminou com o Nolan abrindo o Imortal no meio. E foi justamente essa cena que o Mark acabou presenciando. E aí essa foi a deixa pro Omni-Man, né, pro Nolan Grayson, explicar pro filho Mark qual era o real objetivo que ele tinha no planeta Terra. Basicamente, o Nolan convidou o Mark para que os dois juntos dominassem o planeta Terra e criassem um mundo onde só os mais fortes sobrevivessem e que os fracos fossem aniquilados, como aconteceu no planeta Viltrum. E antes de aparecer aí
o vírus Scourge, eles tinham essa doutrina de sempre ir eliminando os mais fracos para sobrar apenas os mais fortes. O Nolan também disse que o Mark viveria milhares de anos e que veria todos os seus amigos e todas as pessoas que ele se importa na Terra morrerem, enquanto que ele continuaria vivendo, já que ele era um Viltrumita. Porém, nada disso foi suficiente para convencer Mark a se aliar à causa do planeta Viltrum e do Nolan, do Omni-Man. O Nolan e o Mark caíram na porrada, os dois começaram a lutar na cidade. Inclusive o Nolan, ele utilizava essa batalha, essa briga justamente para causar a morte de várias pessoas inocentes, para até como uma maneira de mostrar para o Mark que ele não se importa com as vidas humanas. E eles tiveram a luta ali a nível global, né? Em dado momento o Nolan ia lançando o Mark de um canto a outro do planeta. E quando o Mark estava todo lascado no chão, o Nolan perguntou para o Mark o que é que ele teria no futuro depois que ele perdesse tudo e que todas as pessoas que ele ama tivessem morrido. E aí o Mark respondeu que depois desse tempo todo ele ainda teria o Nolan, ele teria o seu pai. O Mark mostrou ali que ele amava o seu pai, né? Mesmo o Nolan dizendo que para ele a Debbie não era nada, né? Que ele não se importava com a sua esposa, que ele não se importava com as vidas da Terra, o Mark disse que ele estava errado, que na verdade o Nolan se importava sim e que tinha desenvolvido sentimentos pelo planeta Terra. O Nolan, ele se torna incapaz de matar o seu filho e simplesmente voa embora da Terra. Bom, a partir daqui eu vou falar uma parte da história do Nolan que ainda não foi exibida na série Invencível. Então a gente vai entrar aqui no campo do spoiler, né? Se a série seguir fielmente os quadrinhos, isso é o que vai acontecer com o Nolan daqui pra frente. Então assista por sua conta e risco. Se você não quiser ver os spoilers, você pula para essa minutagem aqui para você dar uma olhada aí nos poderes e nas habilidades do Omni-Man. Beleza? Bom, depois de perceber que ele amava muitas pessoas da Terra, principalmente seu filho Mark, o Nolan decide atacar um outro planeta na expectativa de ter sua pena reduzida pelo Império Viltrumita, já que ele tinha abandonado a sua missão. Ele acaba chegando no planeta Traxa, e no planeta Traxa é uma coisa curiosa porque os habitantes desse planeta, eles têm uma expectativa de vida de 9 meses. Sim, a vida desses aliens é praticamente o tempo de uma gestação. Então eles só tinham esse período de tempo de 9 meses, e aqueles que conseguissem viver mais tempo eram os que se tornavam aí os reis, os grandes senhores do planeta. Como o Nolan tinha vivido aí já milhares de anos, então ele é que foi escolhido aí para ser o grande rei dos Traxans. Então praticamente o cara teve uma grande facilidade aí em dominar esse outro planeta. Foi só dizer que ele era velho que aí ele dominou o planeta facilmente. Ele acabou enviando um Traxan para a Terra para que ele trouxesse o Mark para o planeta Traxa para conversar junto com ele. O reencontro dos dois começou tenso, porém, enquanto se esperava que os dois fossem se atacar, na verdade o que eles fizeram foi dar um abraço de reconciliação. O Mark, ele já estava aí praticamente há um bom tempo sem ver o Nolan. O Nolan já estava longe da Terra há quase um ano, e aí o reencontro foi bastante emocional para os dois. O Mark até chega a pedir para o Nolan voltar para a Terra, mas o Nolan diz que não pode voltar para a Terra depois de tudo que ele fez e que ele deve permanecer no planeta Trax. O Nolan acaba explicando para o Mark que ele tem uma nova companheira, né, que agora ele está casado com a Andressa, e eles dois tiveram um filho. Só que como o filho deles tem a pele roxa, ele estava com medo do que é que os Viltrumitas poderiam fazer com esse seu filho mais novo, já que isso era considerado uma anomalia genética. Deu para perceber claramente que o tempo na Terra acabou mudando o Nolan, e ele passava a se importar mais com outras criaturas que não eram Viltrumitas. Então ele pediu a ajuda do Mark
para defender o planeta Traxa dos ataques dos Viltrumitas. E aí, em um dado momento, chegam os Viltrumitas e aí Mark vai proteger ali a Andressa e o seu irmão mais novo, enquanto que o Nolan, ele acaba matando um dos Viltrumitas, né? O Lucan. Ele estripa o Lucan. E aí eles enfrentam outros dois Viltrumitas. Tanto o Mark quanto o Nolan enfrentam os dois Viltrumitas. Até que em um dado momento o Lucan, né, que se acreditava estar morto, na verdade ele estava vivo. Voltou aí completamente vivão para acertar um golpe na trairagem no Nolan. Ele acaba quebrando a coluna do Nolan. O Mark consegue escapar com a Andressa e com o outro filho do Nolan, seu irmão mais novo, e o Nolan é feito prisioneiro dos Viltrumitas. E aí ele acaba preso sob o comando do Craig, que era outro Viltrumita, e aí ele acaba descobrindo que o Allen estava preso também na mesma prisão que ele. E aí ele achou aquilo estranho, né? Ele e o Allen já tiveram algumas desavenças antes, até porque o Allen, ele passa grande parte da vida dele enfrentando os Viltrumitas. E aí ele decidiu que tinha que se aliar com o Allen para poder fugir daquela prisão, já que a intenção do Craig era matar o Nolan, era matar o Omni-Man. O Allen e o Nolan batem um lero, né? Eles fazem uma conversa lá falando sobre a coalizão dos planetas, sobre a questão da guerra Viltrumita e de como o Mark teria importância nessa guerra. E também discutem uma maneira de fugir dessa prisão. E o Nolan, ele acaba ali meio que querendo se tornar um aliado da coalizão dos planetas contra o planeta Viltrum. E aí os dois, eles fazem uma rebelião, eles lutam contra os Viltrumitas. Em um dado momento chega a ser feito até um buraco na parede da prisão. E o fato deles terem matado um Viltrumita fez com que o Allen ficasse preocupado, porque eles poderiam lançar mais Viltrumitas para enfrentar os dois. Só que o Nolan falou que só existem 50 Viltrumitas no universo e que, consequentemente, eles não perderiam tempo nem recursos humanos mandando Viltrumitas para morrer, já que eles são tão poucos. O Nolan fala sobre o Império Viltrum para o Allen, né, e as intenções do Império Viltrum para o universo, enquanto que os dois vão para a coalizão dos planetas. Chegando na coalizão, eles falam com um grande líder da coalizão dos planetas, que é o Teidos. Inclusive, o Teidos revela que ele também era um Viltrumita e que ele tinha se rebelado justamente por conta dessa visão do mundo que os Viltrumitas têm, essa visão do universo, melhor dizendo. Então, basicamente, temos aí dois Viltrumitas rebelados contra o Império Viltrumita. O Nolan e o Allen acabam se tornando ali agentes do Teidos, e o Teidos inclusive falou que era para os dois se reportarem diretamente para ele, porque havia um espião Viltrumita dentro da coalizão. Nolan e Allen começam a cumprir várias missões para o Teidos, inclusive trazendo de volta o Space Racer para a coalizão dos planetas. E várias dessas missões são bem sucedidas, só que outras nem tanto. Basicamente, eles passaram a trabalhar muito fortemente com a coalizão para conseguir recursos e aliados para enfrentar os Viltrumitas. Inclusive, o Nolan e o Allen, eles vão até a Terra, o Omni-Man, ele volta para a Terra para conseguir aliados para essa batalha contra o Império Viltrumita. Então, o Nolan, ele vai ter um papel muito importante, não apenas em recrutar aliados contra os Viltrumitas, como também na própria guerra contra o Império Viltrum. Bom, pessoal, essa foi a introdução do Omni-Man, da história do Omni-Man. Vamos falar agora sobre os seus poderes e as suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para fortalecer o vídeo, o YouTube entender que esse vídeo é importante, é interessante e repasse para mais pessoas. E agora vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Omni-Man. Bom, o Omni-Man, ele tem a origem de seus poderes graças à sua fisiologia Viltrumita.
Como ele é um Viltrumita, então ele tem todo o conjunto de poderes que é característico desses alienígenas, que são os seguintes. Ele tem força e durabilidade sobre-humana, velocidade sobre-humana, vigor sobre-humano, capacidade de voo, viagem interestelar e vulnerabilidade. Ele só sente os ataques que são desferidos por criaturas que também têm vulnerabilidade. Ele tem o fator de cura acelerado, envelhecimento lento, ou seja, ele pode passar vários anos da sua vida envelhecendo lentamente. Ele tem uma longevidade muito grande e um envelhecimento muito lento. E por fim tem a questão da genética dominante, porque sempre que um Viltrumita ele reproduz, ele encaixa o Lego ali com um ser de um outro tipo de alienígena, um humano ou qualquer outra criatura alien, a genética do Viltrumita ela é predominante, então vai nascer um Viltrumita. Além disso, o Omni-Man tem algumas habilidades que ele complementa aos seus poderes, que são as seguintes. Ele tem uma grande liderança e ele é bastante carismático. Bom, agora vamos falar das versões do Omni-Man em outras mídias, que mais precisamente são duas. O Omni-Man aparece na animação Invencível, onde ele é dublado pelo J.K. Simmons, o grande J.K. Simmons, e também ele é um dos personagens da DLC do jogo Mortal Kombat 1. E ele também nessa versão é dublado pelo J.K. Simmons. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Omni-Man, Nolan Grayson. O que é que você acha aí do Omni-Man? Você gosta desse Superman do mal ou você prefere outros Supermans do mal que a gente tem por aí? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!